É com grande prazer que estou aqui de volta, pelo convite dos meus irmãos. Que a graça divina possa nos envolver, nos abençoar nessa noite. Uma noite assim, meio difícil, Ventos, tempo escuro, mas a nossa luz interior, ela é muito forte. Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa oração de abertura da nossa palestra de hoje. Então, vamos nos aquietando, nos tranquilizando, afastando da nossa mente todas as nossas preocupações, incertezas. Vamos unindo uns aos outros, entrelaçando as nossas auras, unindo os nossos corações. Vamos mentalizando a presença do nosso anjo da guarda. Que ele possa estar bem juntinho de nós. E neste momento, vamos agradecendo a ele toda a assistência e a proteção que sempre nos dá. E por nos trazer aqui nesta casa hoje. Vamos saudando também aos mentores encarregados da limpeza e proteção desta casa. Vamos vendo esses nossos irmãos que, em nome do nosso Mestre amado Jesus, protege e auxilia esta casa e que ela esteja toda iluminada, que ela seja um ponto de referência para a espiritualidade superior. Vamos com os nossos corações saudando ao mentor espiritual desta casa de oração. Vamos agradecendo a ele pela acolhida, pela sua assistência espiritual. E mais uma vez, nós lhe agradecemos por nos darmos essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Com os nossos corações brilhantes, vamos saudando ao nosso Mestre amado Jesus. Ó Senhor, Tu dissestes, e quando estivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, Tu estaria conosco. Por isso nós, nesse momento, em espírito, ajoelhamos a Seus pés e pedimos que nos auxilie a trazer o Evangelho para a nossa vivência espiritual. Fazei com que o Seu Evangelho seja a luz no nosso caminho e que possamos abraçar essa luz com determinação, com confiança, porque nós queremos a nossa redenção espiritual. E vamos nos aconchegando a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com seu manto azul celeste, dulcificando os nossos corações. E vamos chegando até o nosso Pai Criador, que é todo poder e bondade, que Ele nos envolva na sua proteção, Senhor. E nós vos agradecemos com a prece do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pedimos licença à espiritualidade presente para iniciar a nossa palestra de hoje. Queridos irmãos, vamos hoje falar um pouquinho sobre a parábola da candeia.
Porque Jesus, para que nós pudéssemos entender melhor o seu código divino, nos trouxe as parábolas. A parábola era uma forma de fazer com que nós comparássemos uma coisa com a outra para facilitar o nosso entendimento. Hoje nós vamos falar da parábola da candeia. Ele falou muitas parábolas, né? Jesus falou muitas parábolas, porque nós precisávamos ter essa compreensão do que ele realmente queria nos dizer. A parábola da candeia, ele diz assim, ninguém, depois de acender uma candeia, coloca debaixo da cama. Eu coloquei cama, que ele fala alqueire, né? Mas eu coloquei cama, que é uma coisa que a gente conhece mais, é mais fácil tirar, tá? Porque alqueire, você vai levantar o alqueire, né? Vai ser muito difícil. E pelo contrário, sobre o candelabro, né? Porque depois que você não vai colocar mais embaixo da cama, mas vai colocar no candelabro do velador, a fim de que todos entrem e vejam a vossa luz. Nós sabemos que candeia simboliza o quê? Luz, força, poder. Por que Jesus tinha de dizer dessa forma? Porque ele diz assim, vocês olham e não veem. Vocês escutam, mas não ouvem. Então, vocês precisam aprender a ver as coisas. Então, vamos levantar essa luz divina que está dentro de nós. Nós sabemos que somos essência espiritual e que essa chama divina está dentro de cada um de nós. Só que essa lâmpada, ela só vai acender, essa luz vai refletir a partir do momento que eu puder dar força e condições para que ela brilhe. Não há coisas ocultas, disse o mestre, que não será manifesta. Então nós vemos que tudo que é necessário diante do nosso compreendimento, ela vai se exteriorizando para a maior facilidade de nossa compreensão. Ele diz, nem secreta que não venha a luz. Quem tiver, lhe será... Eu achei tão bonitinho isso. Quem tem, será dado. E aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Então, vejamos bem, todos nós sabemos dessa força divina que temos dentro de nós. Precisamos saber se nós realmente acreditamos nesse eu espiritual que estão dentro de nós. Porque se eu compreender essa força, se eu entender essa força, se eu começar a trabalhar essa força, ela vai se expandir. Ela vai se expandir. E aí eu vou ter as condições também de ter uma assimilação melhor, tanto das coisas materiais como das coisas espirituais. Porque ele diz assim que a luz, ela é indispensável às duas vidas. Porque nós precisamos ter as duas asas, do amor e da sabedoria, para que nós possamos nos equilibrar espiritualmente. E esse equilíbrio, e essas asas, e essa força, ela só vem o quê? Com o nosso trabalho. Então ele diz assim, olha, a nossa lâmpada elétrica, ela está consumindo energia, não está? Para que nós possamos estar todos aqui iluminados. O que eu preciso fazer, né? Aonde que está o poder desse mecanismo divino de eu acender a minha luz interior? Se todo o processo de iluminação tem um esforço, que é o esforço da energia para que nós possamos nos estar iluminados, a nossa iluminação interior também precisa ser alimentada pela nossa força constante, em busca dessa renovação espiritual. Se nós apagássemos o nosso sol, né, que é material, que a gente vê aí, que todo mundo estuda, o que aconteceria?
não existiria vida na Terra. Porque tudo morreria sem essa luz, sem essa força. Então imagina, se eu não conseguir trabalhar o meu interior, dar essa força, ela vai ficando debaixo do alqueire mesmo, não debaixo da cama, debaixo do alqueire. Então essa é a condição espiritual que nós precisamos ter. É não esconder a nossa luz, mas é buscar a luz do conhecimento espiritual através das revelações divinas. Nós sabemos que diante do nosso evoluir espiritual, da nossa evolução, as verdades divinas elas vão se processando de acordo com o nosso entendimento. Lembrando que Jesus disse assim, não dê pérolas aos porcos. Não adianta você querer fazer alguém entender se não veio nem na palestra hoje. Querer ser como você é. Não dá. Então é só aqueles que buscam. Quando Jesus falou, quando você busca, você acha. E essa é a nossa busca. Fazer acender em nós essa chama divina que é eterna. Ele falou, então se você quiser, pode bater na minha porta que eu vou abrir. Ele nunca falou que ia deixar a porta fechada. Então busque tudo isso que você precisa para você melhorar espiritualmente. Essa é a força espiritual, porque a partir do momento que a humanidade não tiver esse conhecimento das coisas, não dará mais nenhum passo, tanto da matéria como do espiritual. Tudo para. E nós estamos constantemente recebendo esses conhecimentos necessários. Nossa existência, ela é muito curtinha, nós sabemos disso, mas é um aprendizado que você levará com você para a eternidade. Agora eu olho assim e falo, o que você está colocando, onde você está colocando a sua luz? No candelabro? Para que todos possam ver a luz? Aquilo que você aprendeu, que são os nossos conhecimentos, você está passando esses conhecimentos para quem? Tem uma frase que André Luiz disse assim, né? Não adianta você querer iluminar também, ajudar 5.000 pessoas, se você não consegue conviver com 3, 4 dentro da sua casa. Então, a nossa luz, ela tem que brilhar, ela tem que estar no alto, para todos os nossos amigos, nossos conhecidos, tá? O nosso sorriso, o nosso abraço fraterno, tudo isso é luz, tudo isso é força, tudo isso é poder, transmissão de energia. O nosso bom dia, que maravilha, né? Alguém passar perto da gente de manhã e falar bom dia, sabe? Mas aquele bom dia espontâneo. São coisas simples, porque Jesus, na verdade, ele trouxe um ensinamento muito simples para nós. Ele simplesmente falou assim para nós, ó, coloca a sua luz para brilhar, para iluminar, tá? Não deixa a sua candeia oculta. Vamos trabalhar, vamos transformar a nossa vida. Eu falo assim, num prazer de viver. A gente fala muito na doutrina espírita dos nossos karmas, que nós viemos cumprir isso, nós viemos cumprir aquilo. Deus nos colocou aqui para que nós sejamos felizes. Vamos colocar nossa mente na busca do enriquecimento espiritual, que levará conosco onde quer que nós estejamos. O processo das experiências necessárias, elas virão automaticamente, mas tudo dentro do nosso equilíbrio e das nossas forças. Nada além disso. E muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas que nem irão acontecer. Nós precisamos confiar mais dessa força divina, dessa luz universal, desse Pai maravilhoso que sempre está do nosso lado, nos ajudando a nos conduzir.
Nós nascemos simples e ignorantes, mas nós temos a imensidão da espiritualidade para ser percorrida. E nós devemos percorrer, mas com confiança, com fé, na certeza de que somos filhos de Deus. Se nós somos realmente filhos de Deus e acreditamos nessa nossa realidade, com certeza nós passaremos pela nossa existência saudando tudo aquilo que for necessário e vamos ampliando o respaldo espiritual que nós devemos angariar diante de tudo aquilo que nos é apresentado na nossa vida. Nós devemos aplicar a nossa força, não importa qual é o tipo, qual é o tamanho da sua chama, da sua candeia. Não importa que ela é fraca, que ela é forte, que ela é média, não importa. O importante de tudo isso é que nós colocamos ela em atividade, porque a espiritualidade não quer de você mais do que aquilo que você possa dar. Às vezes, as pessoas falam, eu não vou, sabe por que eu não faço palestra? Sabe porque eu não sei. Mas você já experimentou? Eu não dou aula, sabe porque eu não sei. Mas você já foi lá para ver? Muitas vezes nós colocamos obstáculos aonde eles não existem. Porque o medo de seguirmos em frente nos segura. Nós devemos deixar que a revelação espiritual do nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o Evangelho, para que seja lido. Eu sempre digo nas minhas palestras, gente, use o Evangelho como cartilha. Não precisa ler um capítulo, não. Lê um versículo por dia. E faz uma reflexão em cima do que o Mestre está falando. Com certeza, você vai ficar muito melhor na sua vida. Porque são ensinos, não é para hoje, e nem para ontem, não, é para a eternidade, nem para amanhã, para depois, não é para a eternidade. Sabe daquele tesouro que Jesus falou, para que nós procurássemos, que nada ia tirar de nós, a traça não ia roer, o cupim, ia lá, o ferrugem, ninguém ia roubar de nós. Por quê? Esse tesouro está dentro do seu coração. É parte da sua consciência espiritual. Então, vamos fazer com que essa luz brilhe. Ele diz assim, brilhe vossa luz diante dos homens. Através das boas obras. Ele complementa, para que você glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Gente, nós somos, todos nós, condutores de alma. Quando ele falou isso para que a nossa luz brilhasse, ele estava falando assim, vai em frente. Eu estou com você, acende a sua luz. Deixe, não importa o tamanho da sua luz, importa é que você faça a sua luz brilhar. Somos realmente, todos nós, não é só eu, não é só o Silvio, não é só a Cida, é todos nós que conhecemos como fala o André Luiz, fala assim, a partir do momento que você leu uma página do Evangelho, você já está apto a distribuir aquele conhecimento com alguém. Então todos nós somos condutores de almas. Vejamos bem, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele tinha quem? De apoio espiritual. Os apóstolos, os discípulos. A gente não vai muito longe, falar dos essênios, de todos aqueles espíritos que vieram, espíritos iluminados. A gente está falando de luz, brilha a vossa luz. Aquela luz espiritual que veio apoiar a luz central do Mestre devido às vibrações pesadas do nosso planeta, aonde ele veio se fazer presente
para que nós conseguíssemos lanchar, né? Vamos falar assim, né? Crescer espiritualmente. Então, ele trouxe esse recado para nós. Mas nós hoje somos os seus discípulos. Os evangelizadores, né? Todos os pastores, todos os padres, porque ele disse assim, que o evangelho dele seria levado até os confins do mundo. O que ele quis dizer? Olha, eu trouxe a minha luz para que todos vejam e se iluminem na minha luz. Nós sabemos dos fatores espirituais que está envolvendo a Terra diante da sua renovação espiritual. Então todos estamos aqui nessa força, e a espiritualidade nos coloca para que nós possamos o quê? Zelar pela nossa luz interior. Ele diz que aquele que permanecerá até o fim, este será salvo. Salvo do quê? Já está puro, purificado? Não, das intempéries, das dores, dos sofrimentos que virão. Então nós precisamos fazer clarear essa luz e nos elevar. A partir do momento que eu consigo, né, ter um maior entendimento da espiritualidade, a gente fica menos suscetível às interferências grosseiras da Terra. Tá? Então você começa a sentir assim, ó, se alguém te ofendeu, se outro fez... Você não vai se importar com isso, porque você vai ter uma compreensão tão grande que você fala, olha, o meu irmão não estava bom naquele momento, ele falou aquilo porque ele deve estar desequilibrado com alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa. Você está sempre se justificando porque os espíritos superiores, eles não se ofendem. Tá? Eles não se ofendem. É que nem, eu estou até lembrando um negócio que eu falar assim, como é que é? Eu venho aqui para te pedir perdão, eu falei, mas você nunca me ofendeu em nada. Eu não lembro dessa passagem, mais ou menos é isso. Você nunca fez nada para mim. Por quê? Porque ele estava além dessa força inferior. Né? E nós, esse é o nosso trabalho, de alçar esse voo, para que nós não possamos mais nos ofender com as energias pesadas que ainda nos tolhe a nossa liberdade espiritual. Então, diante das verdades espirituais, Jesus conta conosco, porque nós somos os seus discípulos, porque ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Ele estava falando do mundo externo? Não. Ele estava falando do mundo interior de cada um de nós. Você é a sua luz. Eu não vou fazer a sua luz brilhar. Quem vai fazer a sua luz brilhar é você. Então, cada um de nós temos que fazer isso, ó. Vós sois a luz do mundo. A partir do momento que a minha luz começa a brilhar, essa luz começa a ser mais abrangente e mais pessoas também serão receptivas àquele que estiver em sintonia com essa luz, vai receber. Porque tudo na espiritualidade é uma questão de vibração espiritual. Então, nós elevamos, por isso que a gente fala, ó, vamos estudar, vamos praticar o evangelho, vamos ter pensamento positivo, porque nós precisamos sair dessa vibração negativa e realmente ter afinidade com uma vibração superior. Então, nós devemos, com essa nossa luz, ensinar, esclarecer, iluminar. E ele falou mais uma coisa muito interessante para nós, que diz assim, vós sois o sal da terra. O sal, se nós colocarmos muito, vai estragar. Se nós não colocarmos nada, não terá sabor nenhum. Então, tudo é na medida certa. Tá? Nós não temos ainda consciência plena, eu estou falando plena, tá? Do que é certo e do que é errado. Nós ainda titubeamos muito diante das nossas atitudes.
Porque somos espíritos ainda imperfeitos. Mas não é porque eu sou imperfeito, eu não posso me melhorar. Porque tem gente que fala assim, eu não vou fazer não, sabe? Porque eu sou espírito perfeito. Eu não preciso fazer, porque se eu não fizer nessa encarnação, eu vou fazer na outra. Tá? Mas a gente vê que vai somatizando. O espírito, ele na verdade, ele não retrógrada, tá? Aquilo que ele adquiriu está com ele. Mas ele pode contrair mais débito. Tá? A luz interior que ele tem, ele não perde. Mas ele pode acumular reparações espirituais para as próximas encarnações. Jesus, vou lá no relógio. Jesus nos deixou uma mensagem maravilhosa na cruz. Porque nós sabemos que o sofrimento do nosso mestre foi o quê? Apagar a sua luz. Nós estamos falando de brilhar a nossa luz. Ele apagou a sua luz, é como se nós pegássemos o sol e colocássemos dentro de uma garrafa. Porque para ele se manifestar aqui, ele teria que passar por esse tipo de experiência que demorou mais de 1000 anos para fazer isso. Tá? No entanto, ele que veio aqui com a maior boa vontade de iluminar aqueles corações dos filhos, né? Das ovelhas que o pai deixou para que ele tomasse conta. Tá? Aí na mensagem da cruz ele deixou para nós muito presente na nossa vida, diante daquilo, tudo que nós iremos passar ainda. Ele foi negado, ele foi abandonado pelos mais amados, teve sede angustiosa, ele deu perdão para aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, mas aquilo expressava, diante daquelas pessoas que estavam lá, uma humilhação plena daquele ser que estava ali. Diante de sarcasmo, ridículos, mais ainda, crucificado entre ladrões. Era uma morte infamante. Fracasso aparente, né? Aquele ladrão falou para ele, né? Você não salva nem você, vai me salvar, né? Aí o outro já falou completamente diferente, né? Assim que estiver no paraíso, né? Que eu possa ir com você. Então, olha, diante de tudo isso aqui, que ele quis mostrar para nós? Que nós não vamos seguir o nosso calvário da nossa redenção espiritual sem o nosso próprio sacrifício. Hoje eu sei que todas as pessoas que estão aqui vieram através do quê? Da boa vontade, do sacrifício, diante do tempo, diante do vento, diante do que podia acontecer, diante da chuva forte. Está aqui. É isso que ele está falando para nós, sabe? Ele mostrou para nós que diante daquilo que ele estava passando e que nós também vamos ascender espiritualmente, diante dos percalços espirituais necessários à nossa evolução espiritual. Ele nos ensinou o caminho da redenção através da nossa purificação espiritual. Jamais dirigiremos a Deus sem o nosso aprimoramento espiritual e sem a sublimação de nós próprios. Devemos, então, buscar a fonte. Sabe aquela água, né, que Jesus deu para a samaritana? Que ela falou que se eu der dessa água aqui, você nunca mais terá sede? É essa água que nós precisamos beber dentro do Evangelho de Jesus, sabe? Aquela confiança plena do que o que nós estamos lendo, o que nós estamos estudando, o que nós estamos ouvindo, vai ser plenamente a nossa salvação, a nossa elevação espiritual. E todos nós vamos passar por dificuldades. O que nos elevará, que é uma palavra que eu gosto muito, que é determinação, firmeza de propósito. O Emmanuel diz assim para nós, que 100 quilômetros de escuridão não apaga a chama de uma vela. Tá? Mas basta um sopro, ela se extingue. O que ele quis dizer para nós? Nós buscamos nos iluminar
Mas o que vai manter a nossa luz é a nossa força, a nossa confiança, a nossa fé. Porque se você for uma pessoa que não tiver essa firmeza, e vem uma outra pessoa falar diferente para você daquilo que você aprendeu, apaga. Ele falou mais outra coisa: 100 velas apagadas. Tá? Precisamos acender uma. Essa uma foi Jesus que veio para acender todas essas outras, que não era 100, não, milhares de velas. E nós acendemos a nossa velinha, a nossa candeia e vamos iluminando outras pessoas. Esse é o trabalho, ele deixou isso para nós, para que nós possamos realmente ser trabalhador da tua seara bendita. A gente fala tanto de trabalhadores da última hora. Somos os trabalhadores da última hora. Será que somos mesmo? Vamos pensar. Então, a nossa missão, ela tem que ser enobrecida por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Eu tenho que olhar para ela e não ver ela, mas o Deus que existe dentro dela. Não importa os erros, os defeitos, tem um Deus ali. E é esse Deus que nós precisamos buscar em cada um dos nossos irmãos. Vivenciar. Vamos, a partir de hoje, vamos começar a ver isso nas pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai, simplesmente estamos em experiências diferentes. Diferentes, só isso. E outro recado, precisamos aprender a conviver com as diferenças. Então, vamos nos moralizar, vamos nos intelectualizar. Olha, eu sempre falo assim, é bom a gente ter muitos pensamentos da nossa mente, muitos conhecimentos, mas isso só não basta. Eu tenho que transformar os meus conhecimentos em vivência, para que eles viram em quê? Naquelas asas que eu falei para vocês, que vire sabedoria. Porque o Espírito, realmente, ele só vai contar aquilo que está na sua essência. E quando ele vira para a sua essência, ele é aquilo lá. Não adianta. Pode falar que não é, tá? Pode, não, é que nem diz o outro, não adianta me elogiar e nem me desprezar, porque eu não mudo do que eu sou. Ah, eu sou isso aqui, acabou. Não adianta você falar que eu sou menos, ou que eu sou mais. Não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então vamos olhar as pessoas como um filho de Deus, o nosso irmão. Nós estamos todos aqui fazendo o quê? Tentando nos unir espiritualmente, criar uma vibração uníssima, para que nós possamos mudar o nosso mundo e das pessoas que estão à nossa volta. Nossa existência é uma candeia viva. Tá? Será que eu estou fazendo ao contrário? Esqueci. É para lá ou para cá? A nossa vida, né, é uma candeia viva. Só depende de nós. No que eu alimento a minha candeia? Pensamentos bons? Força, coragem de viver, de suportar, de amparar, de proteger? O eu divino, tá? Que quando eu falo eu divino, eu falo da nossa essência espiritual. O nosso espírito, ele sabe o que é bom, ele tem consciência do que é bom, do que é belo. E ele busca isso. Mas o que nos atrapalha é a nossa ignorância. Todos os sentidos. Nós ainda não temos um discernimento pleno do que nós realmente queremos. E dificultamos a nossa vida porque nós não compreendemos a lei
que regem a nossa essência espiritual. Por isso que o Evangelho da Libertação, ele mostra para você, é facinho, né? Fazei para o outro o que você não quer que faça para você. Tá? Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tá? Fazei para os outros aquilo que você queria que fizesse para você. Simples. Porque Jesus é simples. Quem complica somos nós, diante de nós, da nossa ignorância espiritual. Nós precisamos aprender a buscar o enriquecimento espiritual, porque é assim, como é que é? Fazei a vontade de Deus, que tudo vos será acrescentado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, tudo vos será acrescentado. Será que eu tenho confiança dessas palavras do Evangelho? É lógico, cada um de nós tem uma parte a ser realizada, porque a parte divina já está pronta. Eu preciso entrar em contato com o que já é realizável, para que eu possa realizar. E está lá, pleno. Está pronto. Então eu preciso trabalhar nessa minha conscientização dessa força que me rege. Quando nos conscientizarmos, tá, que o eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim e eu estou no Pai, passo a viver a consciência plena. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, houve assim vários tipos de interpretação, inclusive daquela que Jesus era Deus, né? Tem muitos hoje ainda que vê Jesus como Deus. Não, Jesus falava a linguagem do Pai, ele vivia a linguagem do Pai, ele exteriorizava a vontade do Pai. Ele passou em várias vezes, ele falou, eu faço a vontade do meu Pai. Porque ele tinha consciência das leis que regia todas as forças, todas as leis de Deus. Essa é a nossa busca, a compreensão dessa lei que rege o meu espírito. Eu não posso fazer mal para o outro? Não posso. Porque hoje nós estamos numa doutrina que fala sobre ação e reação. Isso não é da doutrina, isso é científico. As coisas elas vão vindo à tona devagarinho, mas elas estão vindo. E essa busca, né, na prática espontânea, né, quando eu falo desse Deus dentro de mim, que eu e o Pai somos um, eu preciso ter uma prática espontânea, que qual é a primeira? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Nada é maior do que Deus. Deus é tudo. Aí o segundo. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele disse, ele falou assim, olha, o outro lá é seu irmão. Você está junto com ele, você está no mesmo avião, no mesmo navio, no mesmo barco. Você embarcou nessa caravana divina. Você está junto com ele, vai junto. Vai, tem muitos que estão me puxando e eu estou puxando outros, porque é uma corrente, né? A espiritualidade está aqui me dando a mão, me ajudando. Mas eu tenho que ter a outra mão aqui, trazendo outros comigo. Vamos ser elos dessa corrente, mas elos fortes, elos que possam suportar as diversidades das diferenças que são muitas, mas nós temos que estar firme, porque aqui em cima é firme. Porque toda vez que nós unimos a espiritualidade, nós conseguiremos fazer com que as coisas se realizem. Agora, pare de orar, pare de acreditar. Como que a espiritualidade vai ter condição de nos ajudar se a nossa luz está apagada, o nosso caninho, né, o nosso fio divino não está conectado na espiritualidade? Eu preciso estar conectado com essa força. Jesus não falou? Fazeis o que eu faço e muito mais. Ele falou isso para nós. Por que nós não fazemos? Ele falou isso para nós.
Porque uma que nós não temos o poder espiritual de Jesus, nós não chegamos ainda, né, dilatamos a nossa força espiritual, e outras ainda nós não temos nem noção de como fazer isso. O que nós estamos fazendo, né, é engatinhando, né, na busca de descobrir esse tesouro divino que está dentro de nós. E que nós possamos realmente descobrir esse tesouro. Se não for nessa existência, será na outra. Vai que vai descobrir, vai. Olha que lindo que é isso aqui. Quando a luz do eu divino for colocada no candelabro da consciência espiritual, você iluminará a si próprio, né? E a todos. É fácil, não é? Não é, Silvio? Ele fez assim, viu, gente? Ó, que não é muito fácil, não, tá? Mas nós somos perseverantes, não é? Essa força espiritual, desse nosso conhecimento que nós sabemos, que nós somos espíritos, para começar, espíritos eternos, né? Então, nós não vamos morrer jamais. O que vai desaparecer simplesmente é a matéria física, tá? Que ela é o estágio, né? Começo, meio e fim. Mas a grandeza espiritual, o ser espiritual, ele vai continuar. E nós também iremos nesse barco aí. Vamos todo mundo junto, unindo as nossas mãos, os nossos corações, com fé e confiança, segurando nas mãos de Deus. Certo, gente? Vamos fazer a prece de encerramento, né, Silvia? Então, queridos irmãos, vamos elevando os nossos pensamentos à espiritualidade superior. Tudo que nos fez para nós até hoje, todo o amparo, toda a proteção, toda a ajuda que nós recebemos no nosso dia a dia. E que dos nossos corações possam, né, a nossa chama divina, a nossa candeia possa estar nesse momento vibrando. E que as nossas vibrações sejam levadas, principalmente, primeiramente, vamos falar assim, para a espiritualidade aqui presente, para que leve aonde houver maior necessidade. Nós pedimos, Senhor, ilumine a casa de todas as pessoas que estão aqui presentes, a nossa casa, que o nosso Mestre Jesus possa adentrar pela porta da sala da nossa casa e abençoar a tudo e a todos. Vamos mentalizando a nossa casa envolta nessa luz de Jesus. E vamos vibrar pelos asilos, pelos orfanatos, pelas creches, por todos os nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nos asilos. Que a graça divina da luz possa, nesse momento, envolvê-los e levar a ele esse lenitivo, para que eles possam ter mais fé, mais esperança. E que essa luz espiritual que está entre nós possa estar sendo conduzida até Ele, Senhor. E assim, vamos agradecendo a tudo e a todos, e ao mentor espiritual desta casa, e pedimos licença para dar por encerrada a palestra de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos e que Jesus os abençoe e os acompanhe. Que assim seja.